E aí, pessoal, como é que tá vocês? Tudo jóia? Hoje vamos falar da aula 10, que fala sobre o gerenciamento do estresse, o gerenciamento da ansiedade. Então, vou deixar o temazinho aí, gerenciando o estresse e a ansiedade. Talvez você me veja aqui falando sempre nesses vídeos, em outras plataformas, talvez você me segue aí em outras plataformas, e veja eu sempre dialogando, falando sobre neurociência, falando sobre espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Talvez vocês olhem aqui para minha biblioteca e pode achar que eu sou uma pessoa intelectual e que não tenho nenhum tipo de problemas emocionais, mas eu quero dizer a você que problemas emocionais, independente de quem estuda ou de quem nem estuda, ele vai atingir a qualquer pessoa, qualquer área, em qualquer ciclo, qualquer padrão financeiro, padrão de vida, desde o mais fraco financeiramente como o mais forte financeiramente falando. Então, talvez eu já ouvi muito quando era mais jovem que de repente determinadas doenças só acometia os pobres, porque o rico não tinha esse tipo de problema. E também já ouvi também muito falar que quem tem ansiedade e, e depressão é só pessoas ricas, pessoas pobres não têm tempo para ter doença psicológica. Então, se engana quem fala isso, e talvez você já ouviu alguém falar sobre isso, que é a pessoa rica, ela é depressiva, ela é cheia de problemas e tal, e que a pessoa pobre não tem nada disso. Não tem tempo, porque é o tempo todo trabalhando, e muitos problemas em casa, problemas familiares, relacionamentos, o cara tem que estar lutando o dia todo em busca, o cara não tem tempo para pensar. Mas quando acontece dele desacelerar um pouco, talvez possa vir a ansiedade, pode vir o estresse, pode vir acometido também entre a ansiedade e o estresse, vir a depressão e as demais doenças, porque a depressão, ela realmente, o nome já é horrível, é uma depressão, né? Cair mesmo a pressão, e de repente a pessoa não quer fazer mais nada da vida, quer ficar em casa de boa, achando que está tudo tranquilo, não quer fazer um exercício físico, e aí daqui a pouco começa a acumular muita doença, então uma coisa leva a outra, daqui a pouco ele está hipertenso, está diabético, está com colesterol alto, daqui a pouco está infartando, daqui a pouco é um monte de problemas. Então, eu vou falar aqui sobre mim, vou falar sobre a minha pessoa, como eu desenvolvi ao ponto de entender o que é o estresse e o que é a ansiedade, né? E você vive cansado, tenso, né? Sobrecarregado, sem paz. Uma época eu também me vi assim. Eu não sei se você passou por isso, se você não passou, desejo do fundo do meu coração que você não passe por isso, porque é muito ruim. E quando você entende que chegou essa ansiedade e você não sabe, você ainda está assimilando, batimento cardíaco, falta de ar, aquela agonia, aquela coisa e outra, você não sabe o que é, daqui a pouco vai embora, depois volta de novo, aí chama-se crise de ansiedade, às vezes dá uma crisezinha, você está muito tenso, ou você está no trabalho e esse trabalho está te fazendo mal, não está legal, você está em uma rede de relacionamentos aí, no trabalho, amizades, na academia, está sendo sufocante para você dentro de um relacionamento, que seja um relacionamento amoroso, um relacionamento interpessoal entre pais e filhos, e você está se sentindo preso, às vezes pode ser que dê essa crise de ansiedade, e logo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu não sou especialista nessa área, mas eu sou uma pessoa que estudou e posso estar orientando a você a que caminho você deve seguir. Então, se você está sentindo isso por mais de 2 ou 3 vezes, já é a hora de você ligar o alerta e procurar uma pessoa que
que vai te ajudar. Um especialista na área, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, né? Pode ser também um terapeuta, uma pessoa que trabalha com detecção de problemas emocionais, tá? Que seja dessa área aí, psicologia ou psiquiatria, certo? O estresse, ele não é só um detalhezinho, né? E o estresse também, ele não te define. Um pico de estresse é normal, um pico de ansiedade é normal, tem um estressezinho bom e tem também uma ansiedade também boa. Que ansiedade é boa é essa? Uma ansiedade, de repente, de você precisa passar em uma determinada prova, que seja uma entrevista de trabalho, talvez aquela ansiedade de você conquistar algo. Isso te motiva. Às vezes causa um estresse ali, outro aqui. Isso não vai definir você. Isso não te define que você é uma pessoa ansiosa e uma pessoa estressada. Às vezes, pela questão do momento, você nunca passou por aquilo ali e de repente você começa a passar por determinadas situações que vai incomodar. Mas que incômodo é esse? É um incômodo psicológico, e isso é normal. Estamos vivendo em um mundo que nos traz o automatismo. Você acorda pela manhã e você já quer olhar o telefone e faz aquele exercíciozinho ali, talvez nem faz, já toma um café e já sai correndo. Esse é o automatismo. Quando você quebra isso, aí vem um pouco de estresse. Por quê? Talvez você dorme a noite toda bem, mas teve um som do seu vizinho, te atrapalhou no seu sono, aí você teve um picozinho de estresse naquele dia. Então, logo a gente entende que não te definiu aquele estresse. Aquele estresse aconteceu ali e de repente vai passar, porque você vai voltar a dormir de novo e talvez você vai voltar o seu ciclo vicioso, né? Voltar ao automatismo. E pode surgir um estressezinho quando você está no trabalho, surge um problema e é jogado no teu colo. Você vai ter um picozinho de estresse, você vai ter um picozinho de ansiedade. Vai ter um medo de dar errado, porque já deu errado ali. Aconteceu um erro grave, foi jogado no seu colo para você resolver. E agora chegou um pouco de estresse, chegou um pouco de ansiedade. Então, por isso que isso não vai te definir, né? Mas hoje eu quero falar como é que eu aprendi a lidar com esses tipos de ansiedade, com esses tipos de estresse. Da minha história de vida até chegar nessa conclusão aqui, nesse entendimento que está compartilhando com você, não foi nada fácil, porque eu já venho comentando desde o primeiro vídeo, falando que eu vim cheio de medos e cheio de incerteza da minha vida. Talvez para você seja difícil gravar um vídeo desse aqui. E talvez você ache que é fácil para mim gravar esse vídeo. Mas eu quero que você entenda que não é fácil para mim também gravar esse vídeo. Certo? Existe um pouco de medo, existe um receio, o ambiente se torna hostil e logo entra a teoria do Freud, né, o psicanalista, que fala sobre o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Talvez, quando eu tenho um picozinho de estresse aqui, um picozinho de ansiedade, me vem a insegurança, logo me vem o medo, e eu me recordo do ambiente hostil o qual eu convivi na minha infância. Por isso, eu começo a lembrar de coisas do passado. Talvez aconteça isso com você. Mas isso não vai me definir, isso não vai te definir. Eu cresci em um ambiente hostil, onde a minha rede de relacionamento, quando infância, eram com pessoas tão agressivas quanto a minha pessoa. Eu convivi aquilo ali, criei um hábito de ser eu mesmo, aquele hábito de ser um eu ruim,
E esse hábito ele foi quebrado aos poucos. Eu fui quebrando esse hábito de ter ansiedade, de ser ansioso, de estar num ambiente hostil, cheio de medo e de insegurança. Eu fui quebrando aos poucos isso, mas tem pouco tempo que eu consegui fazer isso. Talvez você esteja vendo esse vídeo, você tenha menos de 40 anos, está numa excelente idade, uma oportunidade hoje para você entender como quebrar esse hábito de ser sempre essa mesma pessoa. Eu já falei em outros vídeos sobre você se olhar no espelho, ver não só o reflexo, mas conversar com você mesmo, né? Então, eu vivi por muito tempo desse jeito, com um pouco de estresse e um pouco de ansiedade, mas isso foi aumentando gradativamente porque eu não sabia lidar com isso. Eu cheguei a um nível de estresse muito grande. Eu me estressava à toa, me estressava com gritos de criança, me estressava com gritos de pessoas na rua, patrão, vim falar comigo alguma coisa, eu já não gostava. Eu tinha um mau comportamento como esposo, eu tinha um mau comportamento também como pai, como filho. Isso tudo foi modelando, isso tudo foi acumulando e foi chegando a um pico de estresse muito alto e que parecia que eu ia explodir. E a ansiedade começou a chegar, porque eu não sabia resolver. Quando você fica muito estressado, você não sabe resolver. Mas aí entrou um entendimento assim, que eu precisava de resolver aquilo e eu não sabia como resolver. Como que eu vou resolver algo que está me prejudicando? E foi através da literatura, dos livros, foi que começou a aparecer os pequenos passos. Por isso que eu lancei um livro chamado O Primeiro Passo, uma jornada de autodescoberta, que a gente descobre como realmente funciona a nossa cabeça, os nossos comportamentos. Eu carregava um estresse crônico, né, e não percebia, eu não sabia que eu carregava isso dentro de mim. Por isso que eu também escrevi um livro. É porque nada muda. Na sua vida nada vai mudar, na minha vida nada vai mudar, se nós não tivermos, no mínimo, uma percepção de que existe algo que esteja errado. Então, quando você tem a percepção que algo está errado, é um pontapé inicial para você buscar uma ajuda, né? Então, eu precisava reconhecer que pelo menos existia um problema. E quando você não percebe isso, que existe um problema, é muito ruim. Talvez você já ouviu alguém falar com você, falou, esse comportamento seu não é legal, você é muito aborrecido, você respondeu mal, suas respostas estão na ponta da língua, e isso é o primeiro ponto para você perceber que existe algo de errado. Tá muito frio aqui e eu tô tomando um chazinho para dar uma aquecida no corpo. Eu ouvia muito que eu era muito ignorante. Isso, para mim, no início, não fazia diferença. Você é muito ignorante, você é muito estúpido, você é muito bruto. Aí eu achava até que era bonito, mas chegou um determinado ponto que eu comecei a pensar sobre tudo isso. E ficou as marcas dessa ignorância, dessa brutalidade, dessa estupidez, ficou essa marca. Talvez ficou marcado no meu rosto, por as pessoas me olharem e falar, você tem uma cara de mal. Talvez seja isso. Talvez a forma com que eu falo, com firmeza que eu falo, talvez ficou essas marcas. Mas eu preciso trabalhar isso para tirar dentro de mim? Não. Basta eu diminuir as expressões. Diminuir e sempre me controlar. Sempre entender de que existe uma luta constante de um eu antigo e um novo eu que foi construído. Agora, esse eu novo construído é um eu bem consolidado, bem firme. Tanto que ele sempre engole o eu antigo. O eu antigo, ele sempre quer voltar.
Esse livro que eu escrevi de uma forma, uma linguagem simples e discorrendo, trazendo desde dos primeiros pontos dos seus pensamentos e dos seus comportamentos, é o que traz a fluidez da leitura e um entendimento pleno. Mas eu usei como base o Dr. Joe Dispenza em um livro que ele diz Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então eu trouxe muita psicologia ali, muita desenvolvimento pessoal, autoajuda e espiritualidade dentro de um só contexto, mas de uma maneira que discorre como os seus comportamentos, eles não são os melhores comportamentos, talvez que você acha que é o melhor comportamento. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Não é a síndrome da Gabriela. Se você tem esse comportamento e que você é o pau que nasceu torto e vai morrer torto, está quebrado toda essa maldição aí na tua vida. E hoje é um dia de você ter a percepção de que as coisas podem mudar. Por muito tempo, eu parei de estudar, mas eu voltei depois já de adulto, depois de pai de família, voltei a estudar e voltei a ler alguma coisa que eu não lia nada, e agora eu sou um leitor, eu vivo leitura, eu vivo escrever, eu gosto de escrever, eu gosto de gravar vídeos, eu gosto de trazer o conhecimento aqui para você. Talvez se você teve os seus comportamentos na infância e tem esses comportamentos até o dia de hoje, saiba você que você consegue mudar, você consegue quebrar isso. Basta você decidir e começar a colocar em prática hoje. Vou deixar ao final desse vídeo as descrições de tudo que nós falamos aqui. Você anota e começa a colocar em prática, e eu tenho certeza que sua vida vai mudar da água para o vinho, né? Então, falamos que você deve admitir que você chegou ao limite e que não tem mais espaço para o velho eu. O velho eu morre aqui, hoje e agora. Agora é uma construção de um novo eu. Talvez, se você está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, assista as outras aulas, você vai acompanhar da primeira aula, essa aula de número 10. Então, baseado no livro Porque Nada Muda, né? Eu vivia reclamando, esperando o mundo mudar. Falei no vídeo anterior, no vídeo 9, que eu esperava as pessoas mudar. Talvez você espere alguém mudar para você mudar. Mas hoje é dia de você mudar e fazer com que a outra pessoa mude. Eu não esperei ninguém mudar. Eu comecei a fazer a mudança, mudei muita coisa e através dos meus vídeos muitas pessoas estão mudando. Mas muitas pessoas quanto? O suficiente. O tanto que teria que ser mudado é o que está mudando. O que acontece, pessoal? Eu vou dar uma clara ideia para você aqui. De repente você pega um livro do David Goggins, né? Nunca é hora de parar, e você olha um livro, né? Quase 500 páginas, na verdade não é 500 não, é quase 300 páginas. Aí você acha que é um livro muito grossão, é um livro muito grande e não vai te trazer um resultado. E eu vivia reclamando, sempre questionando tudo e todos, mas eu não questionava a mim, porque eu era o único dono da razão. Por que questionar a mim se eu sou o dono da razão? Então eu esperava o mundo mudar. Eu queria que as pessoas mudassem e elas me entendessem. Hoje eu quero entender as pessoas e ajudar as pessoas. E existia dentro de mim uma ansiedade. Eu não queria pegar um livro desse e estudar e ler. Muitas pessoas não querem. Às vezes quer assistir um vídeo aqui bem rapidinho, 5 minutos e mudar de vida. Isso não vai acontecer. Eu estou numa busca incessante de conhecimento por mais de 2 anos. Está aqui a prova das minhas leituras. Muitas apostilas, tem uns papéis aqui, apostila. Além de estudar, eu faço apostila, eu escrevo livro.
as minhas ideias que vêm se formando, talvez eu não encontro aqui nesses livros, mas eu busco artigos, faço as minhas pesquisas aprofundadas, conecto tudo com as minhas ideias e assim eu vou criando novas circuitarias no meu cérebro. Novas percepções, novas ações, novos comportamentos, novos resultados. E aí eu vou fazendo as minhas pesquisas, vou montando as minhas apostilas, o que eu não acho nos livros, eu vou achar nas minhas pesquisas. Mas tem quase 3 anos, mais de 2 anos, quase 3 anos, nessa busca incessante de conhecimento. Então, a minha ansiedade, pelo fato de ser muito estressado, eu queria um resultado imediato. Era ler a primeira página do livro e já resolver a minha vida. E não é assim que funciona. É degrau a degrau. Não adianta. Se você começa a subir uma escada pulando de 3 e de 4 degraus, você vai chegar lá em cima, você vai chegar cansado e você não vai ter a mesma resistência física daquela pessoa que subiu um degrau por degrau, né? Por que isso? Por que seguir degrau por degrau? Porque se você subir pulando 2, 3 degraus, degraus, né? Não é degraus, é degraus, você se boicota, né? Isso é o que acontecia comigo. Eu me boicotava e os meus pensamentos, né, todo derrotistas, pensamentos negativos, e achava que nada ia dar certo na minha vida. Então, era isso que eu pensava. Por isso que nada muda. Por isso que eu escrevi o livro. Os pensamentos eu já acordava já achando que eu ia viver a mesma coisa. E hoje não. Hoje, cada dia é um dia renovado, é um dia novo. Eu trabalho. Muitos de vocês aqui sabem. Eu trabalho na rodovia. Eu trabalho como motorista de carreta. E tem muito tempo ocioso, esperando carregar, esperando descarregar o caminhão. E aquilo me dava um estresse, aquilo me dava uma ansiedade. Eu ficava olhando o celular o tempo todo, correndo a tela para cima ali e tal, nas plataformas de vídeo, e sempre em busca de uma dopamina, porque o seu vídeo sempre quer ver algo melhor do que aquilo que você já viu. Isso chama-se dopamina na neurociência, tá? Na psicologia. Então, quando você rola um vídeo para cima e assiste aquele vídeo, é bacana demais, e o vídeo terminou, você vai passar outro. Só que o próximo vídeo não é tão legal, você vai passar outro. A sua mente, ela vai fazer com que você role todas as telas até achar um vídeo bacana. Quando você achar esse vídeo bacana, ele vai gostar daquele vídeo e vai começar a passar de novo. E sua cabeça só vai sossegar quando você achar o vídeo que é importante para você assistir. Então, nesse passar e rolar a tela, você já perdeu aí 1 hora e meia. Talvez você consiga pegar um livro aqui esse livro aqui é excelente. É um livro de como você comunicar, né, de comunicação, de oratória. Talvez 2 horas você lê esse livro, mas você prefere estar no celular. E isso é boicotar. Isso é você achar que não vale a pena estudar um livro porque não vai te levar para lugar nenhum. Então, se boicotar é muito melhor ficar na tela de um celular rolando mensagem para cima o tempo todo, né? Nada muda quando você não quer mudar, né? Se você não quer mudar, nada vai mudar. Então, essa foi a forma com que eu comecei a reagir ao meu estresse. Foi canalizar, né, essa ansiedade, canalizar esse estresse estudando livros naquelas horas ociosas, na cabine de um caminhão. Talvez você que está vendo aí, você é um caminhoneiro, e eu quero muito te ajudar a você, primeiramente, adquirir conhecimento, sabedoria, se qualificar. Falei que eu, depois de velho, pai de família, voltei a estudar, concluí os meus estudos,
Hoje eu estou fazendo faculdade de teologia, né, pela rede da Anhanguera, que tem a sua certificação pelo MEC, não é por nenhuma placa de igreja, tá? É um estudo aprofundado de 4 anos, que tem a sua certificação, é um curso bacharelado, e também fazendo um curso técnico, né, em administração, e estudo, né, autodidata nos meus estudos. Eu tenho várias ferramentas que me ajudam a desenvolver. Eu sou também aluno, né, de grandes mestres aqui das redes sociais, uns professores, né, estudo neurociência, estudo oratória, né, comunicação, aulas de finanças. Então tudo isso eu faço para que no momento oportuno eu dar um salto, mas um salto com firmeza, com qualidade, firmado na rocha. Com base nisso tudo que eu estou te falando, eu desenvolvi também uma outra obra chamada O Professor da Vida, também da minha autoria, porque fazer o que eu faço, eu me sinto que eu sou um professor e te ajudo, né? E te ajudo trazendo conhecimento de uma linguagem simples, fácil, que você vai absorver e não vai ser cansativo, cheio de termos técnicos que vai te atrapalhar. Então a vida, ela me ensinou a narrar a forma com que eu vivi, em que eu aprendi com o meu sofrimento, e só que eu não repito o sofrimento. Agora eu trago como eu ressignifiquei o meu sofrimento, trago para você na linguagem simples, como é fácil. É só você ter percepção, não é só simplesmente assim, tá? Mas é só você ter percepção, primeiro prazo, alguém te dá uma palavra que faça você refletir, aquilo já é um ponto principal. Se você tem alguma atitude, algum comportamento, alguma fala, alguma ação, o qual você se arrepende depois, já demonstra que você tem maturidade. Só você ainda não desenvolveu essa maturidade. Então, transformar as crises em lições de vida, isso é o que é importante. Isso é o que eu trago no livro, é o Professor da Vida. Transformar as dores, as frustrações, todas as tristezas, os traumas do passado, transformar em lições para que tenhamos uma vida mais tranquila e possamos ajudar outras pessoas, assim como o Professor da Vida faz, né? O estresse, que foi através desse estresse que se formou um professor e está aqui agora te ajudando, né? Mas esse estresse, ele me obrigou a parar, para refletir, para mudar os meus hábitos, mudar os meus comportamentos. Aí quando a gente fala sobre hábitos, o que é hábito? Aí vamos lá, quem é um especialista sobre hábitos? Dr. James Clear. Dr. James Clear tem algum livro? Tem, chamado Hábitos Atômicos. Você vai lá, compra o livro, né, de hábitos atômicos, e você vai estudar esse livro e você vai mudar os seus hábitos para que você avance, você cresça, você desenvolva novas competências. Isso é o que eu ensino hoje, né? Então eu ensino o que eu vivi. Fui lá, comprei o livro, estudei, estou trazendo para você aqui de uma forma simples. Ou você vai aprender, ou infelizmente você vai sofrer de novo, né? De novo, de novo, de novo, sempre apanhando. Eu faço meu projeto tudo de graça, eu faço esse investimento aqui na minha biblioteca e tirar o tempo para me falar com vocês aqui, tudo de graça, mas eu sei que muita gente está mais preocupada com que outras pessoas façam para elas, né? Que terceirizem isso aí para ela. Eu vejo muitas pessoas pedindo oração para outras pessoas, uma campanha de oração, ore por mim, mas ela mesma não ora. Não é questão de religião. Eu estou trazendo um exemplo, tá? Metaforicamente falando aqui, em que tem um determinado, sei lá, um pastor, um bispo, um cara muito famoso na rede social aí,
muitos seguidores. E aí você vai, faça o seu pedido de oração. Ele fica lá orando por você. Você pediu para fazer oração. Ele vai lá, ora, mas não só pelo seu nome, mas ele ora por todo mundo que fez o pedido de oração. Inclusive o seu nome está lá. Então, isso foi feito, você terceirizou a sua oração. Né? O que você fez? Você foi por procuração, oração por procuração. Quando você pede alguém para te falar um resumo de um livro para você, é procuração também. Você não estudou, você não se aprofundou naquele estudo daquele livro. Você pega o que um fala, pega o que o outro fala. De repente você quer ouvir mais aquele que você gosta e não o que você precisa. Eu apanhei muito com isso aqui, ó. Apanhei demais. Porque eu via, lia, estudava muita coisa que eu não gostava e tomava até uma certa antipatia por aquela pessoa, mas era o que eu precisava ouvir. Então eu não terceirizei isso para ninguém, eu não fiz procuração para ninguém adquirir conhecimento por mim, eu mesmo adquiri o meu conhecimento. Né? Quais são os impactos, né, do estresse e da ansiedade? Né? Falta de decisões. Falando aqui francamente para você que vive estressado e ansioso, você não sabe tomar decisões assertivas. Você toma decisões erradas. Isso aí, com certeza, né? A pessoa que já está já no pico de estresse, alguém dá uma fechada no trânsito, meu amigo, pode saber. O pau vai cair a folha. Você vai saber lidar com aquilo ali, não. É pancada, é couro e cacete, vai sair os dois se embolar no cacete ali e vai ser horrível. Então, adoece o corpo. Sempre com o corpo dolorido, acorda com o corpo ruim, nada tá bom, sempre quer ficar dentro de casa, nunca quer fazer nada, não quer ir treinar, o corpo tá ficando flácido, a mente, meu amigo, tá ficando ruim, a neuroplasticidade tá indo embora. Até os 30 anos de idade, sua neuroplasticidade é muito boa. Depois dos 30 anos de idade, se você não começar aqui, ó, estudar, não começar a ler para desenvolver o músculo do seu cérebro, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. O cérebro, ele é um músculo. Quanto mais você treina seu cérebro, estudando, conversando, tendo conversas boas, conversas difíceis, treinam a mente. Se você não treinar a mente, você vai ficar velho bem rapidinho, tá? Você não vai saber fazer nem depois um pique, você não vai acertar. Vai adoecer seu corpo. Você vai destruir os seus relacionamentos com seus amigos. Quantos relacionamentos foram destruídos por o meu velho eu? Quantos relacionamentos por não saber lidar com as pessoas? Porque eu era melhor que todos. Eu sabia mais que todas as pessoas. A minha opinião prevalecia sobre todas as pessoas. Se fosse o caso, nós saía na porrada, mas tinha que valer o que eu tinha dito. Então, isso é muito ruim. Então, hoje, o novo eu percebe quando está errando, percebe que precisa mudar cada vez mais e que não posso destruir os relacionamentos que vai me fazer avançar. É através do relacionamento. É você que está vendo esse vídeo aqui e de repente você pode compartilhar com outra pessoa. Se você não compartilhar, pelo menos curtir. Se você não curtir, pelo menos se inscrever no canal. Então isso é um relacionamento. Eu falo algo que você gosta e você, em contrapartida, vai lá e me ajuda. E eu te ajudo e você me ajuda, né? Então é assim que funciona o relacionamento. Então quando a pessoa não está estressada e está ansiosa, infelizmente é isso que acontece, né? Vai te fazer reativo e agressivo o estresse e a ansiedade. É aquela pessoa que você não pode ouvir nada e já é a reação. Já é agressivo. É um pai agressivo com um filho. Ou por isso que tem muito filho aí que tá, sabe? Tá bem à toa mesmo. Você já parou para pensar nisso? Você que tem filho? Nossa, meu pai, infelizmente, ele teve muitos filhos, teve várias esposas, eu tive vários irmãos com várias mães diferentes, né? E meu pai era um poço de estresse, de ansiedade, muito reativo e muito agressivo.
e esses reflexos chegaram até a mim. Mas não é sobre eu conviver com isso o tempo todo, tá? É sobre eu ressignificar isso, entender que o erro do meu pai não tem nada a ver com os meus erros. Os meus erros, eu sou condenado pelos meus erros. A sociedade, ela pode, tá? A sociedade mais intelectual e tal, essas coisas, vai dizer que, mas ele é assim porque o pai dele é assim. Mas, no geral, a sociedade não quer saber disso, não, tá? Que se, ele é assim e o pai dele é assim, é o problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Ele que pague pelos erros dele, é mais ou menos assim que funciona. Então essa reatividade, essa agressividade, se você acha que você é assim porque os seus pais são assim, eram assim, meu amigo, você está muito enganado. Se você não mudar os seus comportamentos, infelizmente, você não vai conseguir ter boas decisões, o seu corpo vai adoecer, você vai destruir muitos relacionamentos ainda pela frente, vai continuar sendo reativo, vai continuar sendo agressivo e você vai alimentar um medo do futuro. Porque geralmente essas pessoas que são reativamente assim agressivas, elas são medrosas. Não tem esse negócio de valentia, não. O medo futuro, o medo do futuro, com certeza, ele vai vir, porque você está alimentando esse medo. Não é um medo do futuro, no futuro você irá ter medo, porque esse ciclo de negatividade, ele vai te segurar, ele vai te prender por muito tempo. Então hoje é o dia, do fundo do meu coração eu falo para você, a partir de hoje, toma uma decisão na sua vida, toma uma postura na tua vida. Geralmente esses vídeos aqui são entregues para homens entre 28 e 45 anos. Outros públicos também veem esses vídeos aqui. Mas para você que é homem, poxa, tá na hora, cara. Tá na hora de você, sabe, parar e refletir, tomar uma vergonha e começar a mudar os seus comportamentos, assim também como eu tive vergonha na minha cara e mudei os meus comportamentos. Então hoje é dia da gente mudar isso aí, mudar essa verdade na sua vida. Porque essa vida que você está vivendo é vida de mentira. Então eu vou falar aqui um pouco aqui de mais experiência pessoal, né? Do ponto de virada foi quando eu parei de estar negando a mim mesmo, sabe? Negando que eu não conseguia ler um livro, que eu não conseguia escrever. Poxa, mas eu não consigo ler um livro. Eu não consigo. Eu converso com muita gente, eu faço distribuição gratuita de livros, sabe? Eu compro livro na internet, só esse ano de 2025 eu entreguei aí mais de 50 livros de graça para as pessoas, e eu tenho certeza que dentre essas 50, menos de 10% realmente leu esses livros. Mas eu fiz a minha parte. Tá, eu fiz. Esse foi o ponto de virada na minha vida. E quando você para de negar, as pessoas falam assim para mim, quando eu chego, faço uma abordagem entregando o livro, não é nem livro meu, entregando o livro, a pessoa, a primeira coisa que ela fala comigo, ela fala que ela não consegue ler. Um livro de bolso que tem mais ou menos entre 25 páginas no tamanho de um livro normal desse aqui, ela fala que ela não consegue ler. Ela não tem 5 minutos, mas o que eu percebo, essas pessoas ficam horas e horas nas redes sociais olhando a vida da outra pessoa. Então, se você não parar com esses comportamentos, né? Se você não parar de negar a si mesmo, de negar o crescimento, infelizmente você não vai ter um ponto de virada na sua vida. Quando eu reconheci, né, os meus gatilhos, quais gatilhos? Da raiva, do estresse, da prepotência. Quando eu comecei a reconhecer os meus gatilhos, aí as coisas ficaram mais fáceis. Eu comecei de negar, né, e os gatilhos também. Vou dar um exemplo aqui. Negar. Eu não consigo. Mas qual é o gatilho? O livro é muito chato. Entende? Então esse era o gatilho. E eu pedi ajuda, mas a quem? A mim mesmo. Eu pedi ajuda, falei, cara, eu preciso mudar a minha vida.
não é possível que eu vou viver a vida toda nesse estresse crônico, nessa ansiedade. Estresse porque eu não conseguia mudar e ansiedade que eu queria mudar e eu não sabia como. E eu pedi ajuda. Mas, o que eu fiz? Eu ouvi um trecho de uma palestra de um cara muito famoso na rede social. Aí eu pensei assim, eu falei, rapaz, o que esse cara falou, ele tem razão. Eu preciso mudar a minha vida. Eu vou ter que comprar um livro para me estudar. Vai ser o jeito. Eu estava ouvindo o Joel J. Então, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, eu tenho que mudar esse comportamento meu aqui. Então eu pedi ajuda, e a ajuda que veio foi através dos livros. Já falei também, já contei muito sobre isso, escrevi o livro O Primeiro Passo, uma jornada de autodescoberta, e falo muito sobre isso aí, né? Então eu comecei a praticar com as ferramentas. Quais as ferramentas? As ferramentas que iriam me mudar. A ferramenta foi livro, escrever, comecei a pegar bloquinho de nota, comecei a escrever umas mensagens, umas frases bacanas, motivacional para mim. E depois eu comecei a digitar e mandar no grupo da empresa, onde tem 200 pessoas. Aí as pessoas começaram a gostar, começou a me passar um feedback, que estava gostando. E aquilo ali foi me dando mais combustível para que eu escrevesse mais e que eu mandasse mais e mais. E foi dali, né, de um grupo de WhatsApp, do grupo da empresa, eu criei uma comunidade, né, inseri ali quase 100 pessoas ali, com a ajuda de outras pessoas, e todos os dias eu fiz um compromisso, mandar mensagem, mandar vídeo, eu comecei a estudar alguns livros com eles, e depois eu comecei a quebrar esse medo de trabalhar com redes sociais, e comecei a trabalhar pela plataforma do TikTok, comecei a trabalhar pelo Instagram, e depois eu comecei a postar mais vídeos e comecei a criar esse canal aqui no YouTube para falar com vocês, um vídeo mais denso, um vídeo que a gente tem um papo legal aqui, que a gente pode trocar ideia, e um vídeo mais longo, que eu trago um entendimento maior. Fiz um compromisso de gravar 52 vídeos, esse é o 10º, então falta 42, falta pouco, já vem 20% aí, já foi alcançado. Então é assim que a gente começa a mudar e pedir ajuda. Eu peço ajuda desse jeito. Então você pode digitar aqui o que foi que você achou, você já está me ajudando, né? Comecei a praticar também, eu falei de usar as ferramentas e parei de me vitimizar, que eu sou assim porque eu nasci assim, porque meu pai era assim. Talvez você viva, né, nesse vitimismo aí eterno. Então para com isso, meu amigo. Honre aí a roupa que você está vestindo aí, a cueca que você está vestindo, a calcinha, né? De repente é uma senhora aí tá usando uma calcinha. E aí você toma uma vergonha na cara e para de vitimizar, que ninguém quer saber de ninguém vítima. Ninguém vai dar oportunidade para vitimista, tá? Não ser político aí que tá querendo fazer um curral eleitoral, mas, né, a grande sociedade aí, a máquina mesmo que faz o Brasil rodar, faz o mundo rodar, né? São os grandes empresários, ele não quer saber de ninguém vítima, não. E você também, quando você montar seu negócio, ser uma pessoa grande, um empresário, você também não vai querer nenhuma pessoa vítima trabalhando com você, não. Então assuma suas responsabilidades e reage assim como também eu reagi. Tem algumas ferramentas aqui que eu falei muito, né? Que são os livros, os ensinos dos livros, reconhecer gatilhos, né? Então, situações de pessoas e pensamentos que te disparam, pessoas que é honesta com você, pessoas que te dá um gatilho, pessoa que tem aí uns bons comportamentos, essas pessoas, ferramentas aí vai te ajudar, né? Então, outra coisa você fazer é uma técnica bem simples, é você parar, começar a respirar fundo, né? Dar espaço para sua cabeça trabalhar, para de estar acelerado. Você está com um pensamento super acelerado, e aí você não consegue pensar sobre outras coisas. Imagina que você fica o dia todinho com o telefone na mão, um pouquinho você puxa o telefone e olha, um pouquinho você está com a mente acelerada, sempre pensando em algo. Então é bom você dar uma parada geral com isso aí, pensar na sua vida um pouco, o que é que você pode fazer
reestruturar, né, a sua cognição. Trocar o que eu não consigo pelo que eu estou aprendendo. O que eu estou aprendendo? Aprendi o que hoje aqui nessa aula 10, né? Então, isso aí é você desafiar o pessimismo. Quando você começa a fazer isso, com certeza você começa a avançar. Então, você tem que organizar isso com prioridades, né? Organização e prioridades. Planejar o dia, acordar, o que eu vou fazer, né? Dizer não para aquilo que vai te sobrecarregar. E você fazer somente o que é essencial. Parar de estar agradando também outras pessoas. Parar de estar querendo ser o super bonzinho, né? Criar alguns hábitos saudáveis. Dormir melhor. Quantas horas você está dormindo? Conheço pessoas que estão dormindo 5 horas por dia. Tá com caroço no olho assim, deste tamanho assim. Eu falei, isso aí é porque você não tá dormindo, meu amigo. Tá pensando só em produção. Isso aí vai te cobrar depois, tá? Primeiro é o olho tremendo. Ah, tá. Se você sabe, se sua carne fica tremendo, o músculo tremendo, o olho tremendo, a boca tremendo, saiba que isso aí é seu corpo te alertando, ó. Eu vou lhe dar um infarto para você sossegar um pouco, tá? Depois você pesquisa sobre isso aí, tá bom? Você tá com imunidade muito baixa, você tá dormindo pouco, tá se alimentando mal, sua carne tá tremendo, sua perna, seu pé, seu olho tremendo. Isso aí é um infarto te avisando. Então mude sua alimentação, vai movimentar o corpo, bota um tênis, vai fazer uma caminhada, faça igual o Oswaldo fez. Acorda pela manhã, 20, 30 agachamento, 20, 30 flexão. Vai lá, faça uma prancha lá, 3 minutos, tá resolvido o seu problema. Você que não quer fazer nada, né? Então, e aí, a vida espiritual, como é que tá? E a reflexão diária, como é que tá? Tá meditando, tá orando, tá escrevendo? O que que tá passando na sua cabeça? Você tá externalizando, materializando isso? Então, a partir de hoje, você faça isso. Ora, se você é uma pessoa religiosa, ore, tá? Tô falando de religião, de placa de igreja não. Estou falando de religiosidade, de espiritualidade. Você é uma pessoa espiritual, faça o seu momento. Se conecte com o seu divino, conecte com a natureza, tá? Toma um banho gelado de vez em quando aí, mesmo que tá frio, é bom tomar um banho gelado para você sentir que você tá vivo ainda, meu amigo. Porque senão você tá um morto-vivo, né? E a rede de apoio? Qual é a rede de apoio? Eu tô aqui disponível para você, é só você me mandar uma mensagem. Fala o que é que você quer ouvir, eu gravo um vídeo, eu mando para você. Então, conversa com quem você confia, com quem vai te ajudar a crescer, que vai te fazer, sabe, elevar o seu nível de compreensão. Conversar com uma pessoa que sabe a mesma coisa que você ou para baixo, você está perdendo tempo, né? Então, procura ajuda profissional quando necessário. Se você está muito estressado, ansioso ou depressivo, procure. Se está dando crise de ansiedade, procura lá o psicólogo, o psiquiatra, né? Procura lá o terapeuta lá que você achar que é melhor, né? O psicanalista, faça lá. Vai atrás de ajuda. Não fique sem buscar ajuda, né? Então, os ensinamentos dos livros, né? As mensagens fortes aqui, que eu vou deixar para você aqui. Ninguém muda aquilo que se recusa a reconhecer, né? Então, se você não reconhecer que você precisa mudar, infelizmente, meu amigo, você vai continuar nesse mesmo lugarzinho aí e nada vai mudar a sua vida. Reconhecer o estresse é o primeiro passo para você mudar. O primeiro passo é uma jornada de autodescoberta. Não esqueça, isso aí é meu livro. Uma hora ele vai estar estourado aí, Brasil afora. Você é a causa e a solução dos seus problemas. Foi você que se enfiou nesse buraco. Só você vai sair desse buraco. Não tem ninguém que vai te ajudar a sair desse buraco. Meu amigo, nem Deus vai te tirar desse buraco se você não quiser sair, tá? Se você quiser sair, você clamar por ele, ele vai estender a mão, porque ele é misericordioso, ele vai te ajudar. Mas se você não quer sair, nem ele vai te forçar. Por isso que ele te deu o livre-arbítrio. É você que escolhe. Ele é um ajudador, como um pai ajuda o filho. Se o filho quer ajuda, grita o pai ajuda. Mas se o filho cai no buraco e não quer ajuda, ele vai permanecer lá. Então pare de esperar que as circunstâncias melhorem sozinha, que nada vai mudar. Ah, você quer uma notícia muito boa? Nada vai mudar. As coisas só vai piorar, entendeu? Nada vai ficar melhor do que está. Não, só vai piorar. Então, não é pessimismo.
Pessimismo é você saber que nada vai ficar bom e você permanecer como você está. Isso é pessimismo. Quando você sabe que nada vai melhorar, mas você vai melhorar e vai ajudar a melhorar, aí é otimismo. Tá certo? Então, para que não fiquem as coisas fora dos pontos aqui. A vida ensina com a dor. Quem não aprende com humildade. Tá? Então, seja humilde para que você não venha ser uma pessoa sofredora que venha sentir dor. Use o estresse como um alerta. Tá? Ele é o professor te chamando para acordar. Aplicação aqui, né, para vocês aqui, algumas perguntas que eu vou deixar aqui também na descrição, de repente você pode anotar, né, quais são os seus gatilhos, o que te faz ter reações, o que te faz ser uma pessoa com que todas aquelas qualidades ruins que eu acabei de falar, né, pessimista, pessoa estúpida, ignorante, né, tudo isso. Então, quais são os seus gatilhos e os gatilhos que também te façam avançar? Anote, põe um de um lado, gatilhos que me façam avançar, gatilhos que me façam retroceder. Aí anota e aí você vai trabalhar esses gatilhos, tá? E como é que você se comporta quando você está ansioso? O que é que você faz? Quando eu estou ansioso, um pico de ansiedade, eu começo a fazer leitura. Se eu tiver uma oportunidade em um local, eu dou uma deitada, estico o corpo, dou uma tranquilizada, respiro fundo e depois tudo passa. Um pico de estresse, um pico de ansiedade, ele vai passar. Ele não vai permanecer a vida toda com você. Se você treinar o seu corpo, ele vem rapidinho e vai embora rapidinho. E o que você precisa mudar hoje? Começa hoje já mudando os seus comportamentos. Tudo aquilo que você aprendeu, desfaça de tudo isso. E agora você vai criar novos hábitos, novos comportamentos. Então, pare de fugir de você, dê o primeiro passo, né, e use o que a vida está tentando te ensinar. Se é com dor, aprenda com a dor. Se é com sofrimento, com o sofrimento. Se é com alegria, aprenda com a alegria. Mas sempre tire um aprendizado de qualquer situação que passou na sua vida. Né? Gerenciar o estresse não é frescura, é sobrevivência. Você vai precisar muito para você gerenciar o estresse, porque senão você não consegue sobreviver, né? Porque se eu conseguir gerenciar, qualquer uma pessoa consegue. Porque eu era terrível, graças a Deus, uma nova criatura se formou, tá? A vida, ela não para de ensinar. A vida é uma escola constante. Você deita, dorme, é um aprendizado. Dormindo é um aprendizado, tá? Então, cabe a você decidir se você quer aprender ou se você quer terceirizar para outra pessoa aprender para você, tá? Então, aprenda com os seus erros, aprenda com as suas caminhadas, com os seus passos. Isso não é vergonha para ninguém. Vergonha é você continuar da mesma forma que você está aí, né? Pare de esperar o mundo ficar mais tranquilo, mais calmo, porque a partir de agora é só agitação e cada hora mais novidade. Todo dia você vê uma novidade. Todo dia é uma coisa diferente, é uma guerra, é uma coisa, é outra, é um problema policial, é familiar, cada coisa que está aparecendo aí. Então começa você criando paz dentro de você mesmo. Se desligue disso, tá? Eu tenho informações que eu não quero nem saber. Se for coisa ruim, eu não quero nem saber. Eu me conecto comigo, busco conhecimento, ajudar outras pessoas, tá? Quem está passando por problemas difíceis aí. Então, chega de tantos problemas na vida da gente sabe? E ser uma pessoa antipática, ser uma pessoa destrutiva, que só chega cuspindo sangue e falando baboseira, né? Então, essa foi a mensagem de hoje, né? Gerenciando aí o estresse e a ansiedade. Vou deixar a descrição no vídeo aqui. Um forte abraço para você, uma excelente segunda-feira. Fica com Deus aí e tudo de bom.